Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Eu sou o Rodrigo Martinho e é com grande alegria e admiração que recebo pela terceira vez aqui em nosso estúdio o professor Odemir Vieira Baeta, professor da mais linda universidade do Brasil. Correto, professor? Isso mesmo, está corretíssimo. Professor, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez pela oportunidade, e a oportunidade de estar falando, quando não da UFV, de algum tema ou assunto que indiretamente tenha relação com ela. Hoje nós vamos falar de quê, professor? Hoje, do CCH. CCH. Isso, é um Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, mas eu costumo dizer que, como esse centro, há quase meio século, né, que ele está completando, ele triplicou de tamanho, então na prática hoje ele é um centro de ciências humanas, sociais aplicadas, letras e artes. Então, essa sigla CCH, ela remete muito à própria origem e criação do centro em 1978, que é quando nós tínhamos aí, não mais que 5 cursos, né, hoje são 15. Professor, fala pra gente como que foi a evolução desse centro ao longo dos anos? Então, a antiga ESAV, né, Escola Superior de Agricultura e Veterinária, o próprio nome já realmente remetia de fato à própria estrutura, que era o curso de agricultura, que hoje nós denominamos de agronomia, e o curso de veterinária. Posteriormente, nós passamos a ter o curso de economia doméstica. Então, a economia doméstica é o segundo curso dentro do campus, em Viçosa, campus sede, né? Que nós denominamos por causa do próprio modelo da UFV, a UFV Multicamp. Então, ela tem Florestal, Rio Paranaíba, e nós, então, nos referimos a Viçosa como campus sede. E então a economia doméstica foi o segundo, aí nós passamos a ter então a Escola Superior, né, de Ciências Domésticas, e depois nós passamos a ter Engenharia Florestal, que também era uma escola, né, depois a Escola Nacional de Florestas. E quando federalizou, então essa estrutura, ela foi desde ESAV, de escola superior, até Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, que era o que a identificava e caracterizava. Quando da federalização, a partir de 69, é que nós passamos a ter expansão para outras áreas do conhecimento, e aí houve uma reestruturação, e a universidade passou a se organizar em centros de ciências. Então, das 69 federais, são pouquíssimas, não mais que 5, que têm essa estrutura similar à da UFV, que são organizações das unidades básicas administrativas, que são os departamentos, em centros de ciências. Então, nós passamos a ter 4 centros de ciências, que é o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o Centro de Ciências Agrárias, o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, que é o CCE. Então, CCE, CCB, CCA e CCH. Todos os 4 foram organizados, né, e criados no mesmo ano, 1978. Hoje, professor, você é o diretor, né? Estou na diretoria do CCH, isso mesmo. Passa pra gente uma visão geral dos objetivos e as missões do centro. Então, o centro de ciências, isso gera é interessante até esclarecer dentro dessa estrutura, que às vezes até o próprio público interno, a própria comunidade, né, universitária acadêmica, desconhece o funcionamento da estrutura. O centro de ciência é a parte da administração superior, da alta administração da Universidade Federal de Viçosa, o qual estão ali vinculados os cursos de graduação, principalmente. Tá? Então, o curso de graduação, ele pertence ao centro de ciência. E as disciplinas que estruturam a matriz curricular pertencem aos departamentos, às unidades que nós chamamos de unidade básica administrativa, que é o departamento da respectiva área, né? Então, o departamento de administração e contabilidade, departamento de economia. E, por sua vez, é nessas unidades que ficam lotados os docentes daqueles respectivos cursos. Então, eles ficam lotados nessa unidade básica. Então, vinculado aos centros de ciência estão os cursos e, por sua vez, as coordenações de curso e as chefias de departamento. Então, enquanto responsável pela atividade fim do departamento,
um docente que é escolhido, às vezes, a cada 2 ou 4 anos, ele fica, naquele período que ele está conduzindo administrativamente né, faz a condução da gestão da unidade, ele fica vinculado ao centro. Como assim? Aí é no centro em que se autoriza as férias, que faz todo o controle, administrativo, é onde nós reunimos ordinariamente todo mês. Os chefes, através da instância superior ali, colegiada administrativa, que é o conselho departamental, e as coordenações de curso através da Câmara de Ensino, que são as coordenações de curso, os coordenadores, né. Então, a estrutura do centro é essa, o centro, ele centraliza, literalmente falando, a estrutura dos cursos de graduação. Embora tenha cursos de pós-graduação, stricto sensu, nessas unidades, a interlocução deles é mais direta com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Então nós não temos no Centro de Ciência uma interlocução muito direta, em termos acadêmicos, didáticos, pedagógicos, com os cursos de pós-graduação. Nós temos administrativamente, porque as coordenações também da pós, por sua vez, estão vinculadas aos centros, por causa da função gratificada, tá. Então, o centro de ciência, ele gerencia tanto o âmbito acadêmico, como o âmbito, administrativo. E hoje, quais são os principais cursos oferecidos de graduação do Cinto? Então, quanto à diversidade, é o centro de ciência com o maior número de cursos. O que que eu quero dizer com isso? Porque tem cursos, Rodrigo, que ele tem a modalidade bacharelado e licenciatura. Sim. Então, se a gente pegar por esse prisma, o CCE, que é o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, é o maior, né, são 16 cursos, o CCH 16, 17 e o CCH 15. Então nós temos 15 cursos de graduação. Então nós temos, administração, ciências contábeis, economia, serviço social, pedagogia, educação do campo, educação infantil, comunicação social, história, geografia, letras, ciências sociais, secretariado executivo trilingue, né, direito e dança. Então são os 15 cursos de graduação, 15? são 15. E educação do campo, eu falei que é a Licena, né, que é Sim. conhecido mais como Licena, que é licenciatura, o curso é Educação do Campo, modalidade licenciatura em Ciências da Natureza. Aí esse Licena é a licenciatura em Ciências da Natureza. E sobre os currículos desses cursos, como que eles, preparam os alunos para o mercado de trabalho? Então, a matriz curricular, eu gosto muito de fazer essa demarcação discursiva e nomeá-la como matriz e não grade curricular, porque a grade, Rodrigo, dá a ideia discursivamente de uma prisão, né, de algo muito preso, muito engessado. Na verdade, a matriz curricular dos cursos, elas são atualizadas com uma certa regularidade. Tem alguns cursos que fazem essas atualizações até de 2 em 2 anos, vão fazendo essas atualizações. Então você tem, uma parte considerável do curso dessa matriz, né, das disciplinas, com disciplinas obrigatórias, que é aquelas disciplinas que a própria comissão coordenadora do curso, tem um entendimento que elas são, né, é uma disciplina sine qua non, ou seja, é uma disciplina indispensável para determinada formação profissional, seja da modalidade bacharelado enquanto profissional ou da modalidade licenciatura enquanto docente, futuro docente, né, porque a gente trabalha, tem no CCH tanto a licenciatura como o bacharelado, a depender do curso. E você tem um percentual também considerável, né, em muitos cursos, e acho que essa é uma tendência, de você cada vez mais flexibilizar a matriz com as disciplinas optativas. Então o que que é o rol das disciplinas optativas? É o rol de disciplinas, para que o estudante possa desenhar e nortear a sua formação. Ele vai buscar, então ele tem uma matriz curricular que ela é padrão para todos aqueles ingressantes do curso, mas ele tem uma parte considerável do curso, alguns cursos até quase que uma carga horária de mais ou menos 1 ano ou mais, em que o estudante, direciona, ele desenha, através das escolhas dessas disciplinas, por isso que é optativa, é uma opção dele, ao puxar, né, ao fazer escolha por essas disciplinas. Além das optativas, tem as facultativas, que são aquelas disciplinas que não estão nesse rol da matriz de optativas, mas que ele pode cursar qualquer disciplina das, milhares, de disciplinas ofertadas durante o semestre dentro da UFV.
Ô, professor, e como que o CCH ele contribui na formação acadêmica e profissional desses alunos? Bom, por ser uma parte, dentro da estrutura da alta administração da universidade, o centro de ciência é quem faz esse papel de moderação, de articulação junto a todas e quaisquer, comissões coordenadoras, né, quer dizer, coordenações de curso, através da Câmara de Ensino. Então a Câmara de Ensino é a nossa instância superior desses 15 cursos, onde se faz todas essas discussões para fazer essas adequações para que o profissional daquela respectiva área possa atender às expectativas da própria sociedade, alguns casos, dependendo do foco do curso, expectativas até atuais do próprio mercado. E então o centro ele cumpre esse papel, de tendo uma visão mais holística da preparação e atualização dessas matrizes, desses currículos. E nós também, temos nesse espaço uma instância que é superior à comissão coordenadora que está na unidade básica, que é o departamento, que é para fazer discussões, principalmente das exceções a regras, quando os estudantes têm algum tipo de pleito. Então, ele quer fazer um número maior de créditos do que já estava regimentalmente estabelecido, ele quer cursar talvez menos, por motivos diversos. Ou seja, quando ele precisa de, ele tem um pedido de uma ação do qual regimentalmente não está desenhada e estabelecida, ele tem nesse espaço do centro de ciência para tratar dessas exceções a regras já pré-estabelecidas no regimento. Então o centro ele cumpre com esse gerenciamento macro, né, em relação aos estudantes. E temos também no centro um auxílio específico para o próprio estudante de graduação. Então nós contemplamos os estudantes através de reembolso para que ele possa participar de eventos externos ao campus de Viçosa, congressos, né, simpósios, seminários, encontros nacionais. Então a gente faz isso para o aluno de graduação. O de pós já não é contemplado, porque o aluno de pós-graduação ele não tem um vínculo direto com o centro de ciência. O centro de ciência ele foi pensado e organizado, né, a sua estruturação para atender os cursos de graduação. Professor, na sua opinião, quais que são as principais oportunidades que os cursos do CCH proporciona aos graduandos? Bom, primeiro o fato do curso estar dentro de uma estrutura tão grande como a UFV, da universidade, por si só já é um diferencial, um ganho, não é? Não é fazendo uma apologia ou desmerecendo as faculdades isoladas, mas quando eu tenho um curso, um estudante de contábeis, ou de administração, ou de secretariado executivo, ou de direito, que cursa às vezes a faculdade, o curso de maneira isolada, não é? E o outro que cursa dentro de uma estrutura como a universidade, e aqui organizada através de centro de ciências, ele acaba potencializando e capitalizando muito nesse seu processo de formação. Como assim? Primeiro que ele está numa universidade, então um ambiente rico para que ele possa fazer interlocuções diversas com estudantes de outras e diversas áreas, inclusive boa parte dessas disciplinas, você às vezes tem 7, 8, 10 cursos diferentes numa mesma turma. Então, consequentemente, se enriquece e potencializa o próprio processo formativo desses estudantes naquela respectiva área. Então, consequentemente, isso ao final vai traduzir em um maior grau de empregabilidade para ele, né. O que que seria essa empregabilidade? Empregabilidade é ele estar em condições a qualquer tempo e hora de ser empregável, independente do eixo sul-sudeste, aonde ele for no Brasil. Então, essa estrutura que a gente tem na universidade, e em particular, né, da estrutura da UFV, ela acaba potencializando, por diversos motivos, inclusive de atividades extraclasse, formação complementar, aproveitando-se da própria estrutura da universidade para potencializar a formação dele, o que o diferencia daquele, por exemplo, que às vezes faz um curso isolado, né, tendo contato único e exclusivamente só com aqueles estudantes daquela, área de formação. Professor, só para dar uma quebrada aqui, Sim, no início eu falei que é uma alegria, né, estar recebendo o professor aqui pela terceira vez. Só para dar uma quebrada aqui, falar para sim, o pessoal que está acompanhando a gente, que a primeira vez que você veio aqui, para mim, em particular, é o melhor podcast que nós temos no canal, que foi sobre
curiosidade UFV, sobre o FV. os fatos curiosos, né, no processo de formação da Universidade Federal de Viçosa. Isso. O nosso segundo podcast foi sobre o Bernardes. É isso, focou muito, né, teve um foco muito realmente na pessoa de Arthur Bernardes enquanto presidente do Brasil, e não só enquanto ao principal legado que era o UFV, Exave, Ureng, né, mas a relação dele com durante o governo dele, né, de 22 a 26, enquanto ele governou o país, foi o principal mandatário, né, num governo de estado de sítio, em que ele mandou atacar São Paulo, né. Pessoal, vale a pena assistir esses 2 episódios, tá. Principalmente, gosto meu, opinião minha, o primeiro, curiosidades da UFV, que esse foi fantástico, professor. Voltando voltando ao nosso CCH CH. voltando ao nosso CCH, fala pra gente como que o CCH, ele incentiva as pesquisas e as produções científicas entre os professores e os alunos. Então, a realização de uma das principais atividades extraclasse, que são os eventos, seminários, simpósios, encontros, é uma forma de interlocução e possibilitar aos estudantes algum tipo de oxigenação quando você tem contato com algum outro pesquisador, docente externo ao UFV. Isso é uma parte que o CCH fomenta, né, dentro da sua capacidade financeira, obviamente, para estimular, e gerar esse tipo de curiosidade, de incentivo junto aos estudantes, né, de graduação. É claro que a gente tem uma pró-reitoria, que é a de pesquisa e pós-graduação, que tem uma política específica, né, com fomento e bolsas, hoje são mais de 700 bolsas dentro da UFV e que e muito facilita esse processo. Mas o centro, ele procura potencializar ao máximo, porque o que acontece, Rodrigo, dos 4 centros de ciências, hoje na UFV, o CCH é o que tem menos inserção dos 4, na pesquisa e pós-graduação, né, mas principalmente na pós-graduação. O que quer dizer isso? Quer dizer que as nossas 12 unidades, temos 12 departamentos e 15 cursos de graduação, e 9 de pós-graduação stricto sensu. Então, a pós-graduação, quando você tem um departamento, um curso de graduação, em que dentro da sua estrutura você já tem mestrado e doutorado, isso reflete em qualidade na ponta que é na graduação. Então, obviamente, aquele, estudante de um curso, onde esse curso está, numa unidade em que já tem toda a sua verticalização, né, já consolidada, verticalização como, né, nos diferentes níveis, inclusive mestrado, doutorado, isso reflete não só na qualidade, mas também estimula e muito, ah, o senso de curiosidade e de iniciação nesses estudantes realmente para pesquisa, não é. Por quê? Porque acaba sendo ali um reflexo, né, uma oportunidade para que ele possa desenvolver esse tipo de competência dentro dessa dimensão da pesquisa. Então o CCH, embora dos 4 centros é o que tem a menor inserção dentro dessa, né, dimensão, é um centro que nos últimos anos tem demonstrado uma potencialização de se expandir e verticalizar cada vez mais. Então, assim, nos últimos anos, nós tivemos a criação do mestrado do direito, né, da comunicação social, doutorado na letras, o mestrado da geografia, e fora os outros já estavam já com esses cursos já estabelecidos, como o economia doméstica, que tem mestrado e doutorado que agora vai ser renomeado para política social, mestrado e doutorado em administração, com foco na administração pública, o mestrado em economia, na educação, né, já tínhamos o mestrado na letras, já tivemos uma experiência nas ciências sociais com um mestrado, um DINTER, né, que era interinstitucional, com o Museu Nacional da Federal do Rio de Janeiro. Temos o mestrado profissional, da história, que é ligado a patrimônio, né, a parte de memória, paisagens, e, temos também um mestrado multicamp, que é o Profiap, que é o mestrado profissional em administração pública em rede, que a UFV é uma das 40 participantes das 69 federais do país. Então, esse envolvimento do docente com a pós-graduação, por si só, ele reflete em sala de aula e, consequentemente, isso acaba disseminando ali uma cultura realmente da pesquisa. Porque, na verdade, quando se produz conhecimento, você produz através da pesquisa e pós-graduação, isso depois, tem o seu desdobramento em sala de aula através do ensino,
dentro das aulas, e tem também, uma outra dimensão, um outro norte, que é o da extensão, que aí já é a função social, principalmente no caso de Viçosa, que é uma instituição federal, pública, que é a interlocução com a própria sociedade local ou no entorno, que aí justamente são as práticas extensionistas, né. Ô, professor, o centro, ele tem alguma parceria ou tem algum projeto com outras 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 instituições, seja nacional ou internacional? Sim, tem. Nós temos em vários departamentos professores que, em boa medida, pela própria proatividade acadêmico-científica dele, de interlocução com seus pares e, né, em outros espaços, ou até pela sua inserção no campo de atuação profissional, de manter algumas interlocuções. E aí, Rodrigo, eles se organizam, para uma atividade que extrapola vamos dizer assim, o convencional desse ensino, pesquisa e extensão dentro da matriz ou do curso de graduação ou de pós, onde eles terão aí, contratos e convênios para atender prefeituras, governos estaduais, secretarias estaduais, diversos órgãos da administração pública ou da iniciativa privada, onde são feitos convênios e contratos, onde eles vão fazer algum tipo de interlocução, com esses atores externos, levando ali a sua expertise, né, naquela área. Então há essa troca, né, essa disponibilização, essa troca de conhecimento, tendo esse espaço como uma unidade, prática, empírica, né, para essas atividades diversas e, em boa medida, isso também, é revertido, né, e retorna para a própria unidade onde esse professor está lotado, que é o departamento, o seu centro de ciência, a pró-reitoria de extensão e cultura ou a pró-reitoria de pesquisa, através do IPPDS, que é um instituto que nós temos, né, na universidade de pesquisa, eh, e sustentabilidade, com esse recurso. Então há um fracionamento desse recurso, né, isso tudo é regimentalmente previsto, porque os professores são contratos DE, a maioria deles. No caso do CCH, nós só temos pouquíssimos professores no direito e um professor da área de psicologia na educação que é no regime 40 horas. Eles não têm dedicação exclusiva, mas até por uma interlocução e uma necessidade que eles precisam com a prática profissional. Então, esse tipo de interlocução, Rodrigo, é isso, é com empresa privada, órgãos, financiadores também, mas aí vai muito da própria proatividade acadêmico-científica desse professor. Então, em alguns momentos, às vezes até a gente de maneira espontânea apresenta, ou ele mesmo apresenta, ou é induzido, e aí com isso eles conseguem fazer algumas, né, captações aí, às vezes nas cifras de milhões, que são revertidas aí para a própria unidade. Pessoal, para vocês que estão acompanhando o nosso podcast pela primeira vez e ainda não se inscreveram aí, dá essa moral pra gente, se inscreve aí, não esqueça de deixar o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades. 2025 tem muita coisa boa aqui no nosso canal, pessoal. E peço também para vocês ir lá na nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Professor, você pode compartilhar com a gente algum exemplo de sucesso de algum ex-alunos do CCH que alcançaram Sim, destaque? está bem colocado, né. Isso. Sim, claro, tem. Na verdade, quase seria possível, né, identificar por curso, como eu disse, são 15, mas sim, nós temos egressos, que estão hoje muito bem posicionados, né, ou dentro do mercado, ou no primeiro, setor, principalmente, no setor público, hã, e que o diferencia dos demais, né, dentro daquela área de formação. Eu, especificamente, na graduação, eu trabalho muito com secretariado executivo, né, trilíngue, que é um curso muito específico. Dessas 69 federais, só 9 ofertam esse curso, e aqui em Viçosa é a única da região sudeste. Então, imagina, a gente está falando de São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. Então as 2 mais próximas, Salvador, a UFBA, né, na Bahia, e Florianópolis, os cursos mais próximos. E aí eu vou dar um exemplo em relação a esse curso. Nós temos uma egressa do curso, ela fez tanto a graduação como o mestrado, e é uma aluna que aproveitou e muito. A gente até percebe que esse bom posicionamento desses egressos, ele tem muita relação que até extrapola um pouco a própria matriz curricular, ou seja, de fazer aquele feijão com arroz.
Ele vai muito além disso, dadas as oportunidades que tem dentro da universidade, de pesquisa, de extensão e tudo mais. Essa, por exemplo, é uma egressa que nós temos, Jaqueline Schultz. Hoje ela é a coordenadora geral, dentro do MEC, das relações internacionais, do próprio Ministério da Educação, né. Então, assim, ela alcançou, e eu estou dando exemplo de um curso que às vezes ele fica um pouco velado, né, muitas vezes não o conhecem e tal, e é o segundo menor curso da universidade. Então o CCH. Do menor? Isso, nós temos dentro do CCH, Rodrigo, temos os 2 menores cursos da UFV, tá, dos mais de quase 50 cursos aqui Qual no Campus 7. qual que é o menor? O menor é dança. Dança. São só 20 alunos ingressantes por ano, e depois vem secretariado executivo com 25. Quer dizer, essa definição desse quantitativo tem uma relação com a própria estrutura do curso, né. Então, em termos de laboratórios, no caso do secretariado executivo trilingue, por causa das disciplinas de línguas, né, então é um número menor em sala de aula. E no caso da dança, por causa justamente dos espaços dentro da própria estrutura do departamento de dança, que é o departamento de artes e humanidades, onde está o curso de dança, em que você tem um espaço mais reduzido para fazer essas composições coreográficas e fazer todo esse trabalho que é peculiar, né, a esse tipo de formação profissional. Então é comum, né, ocupar posições de destaque em outras instituições, né, no próprio mercado, então a gente tem. Isso até porque o MEC exige, que a universidade faça o acompanhamento do perfil do próprio egresso. Então isso é uma exigência, por parte do MEC, desse acompanhamento. Então você tem egressos muito bem posicionados, tanto do primeiro setor, da administração públicas ou empresas mistas, temos ex-reitores ou atuais reitores de outras universidades. Então a universidade, obviamente que ela forma quadros para atuar em todas essas áreas, né, se você pegar do direito, nós temos juízes, promotores, todos esses bem posicionados. Então, em todas as áreas nós temos, profissionais, de destaque, é possível identificar, assim, cada uma dessas 15 áreas dentro do CCH, profissionais. Então eu trouxe o caso da Jaqueline Schultz realmente, para ilustrar. Que é um curso de graduação até que eu tenho uma ligação mais próxima, mas você tem profissionais que alcançaram êxitos, assim, na sua carreira, né, naquela área de formação profissional, com projeção realmente, nacional e internacional. Egressos que hoje são docentes em universidades estrangeiras, né, então temos vários casos. Sim, falando em mercado de trabalho, como que o centro lida hoje com essas demandas do mercado, em relação a às profissões ligada às humanas? Então, tem um projeto dentro da universidade, e isso é até uma iniciativa, bem proativa, é proativa mesmo do próprio estudantes, que é essa interlocução que eles fazem com o próprio mercado, chama carreiras. Então eles costumam fazer muito essa ponte, com futuros empregadores que vêm até a universidade e que mantém, esse canal, né, de comunicação aberto. Então, nós do centro, procuramos, né, sempre que possível, estabelecer convênios, somente, para a prática profissional, que é a que consolida a formação dos nossos estudantes através dos cursos de bacharelado, que são os chamados estágios supervisionados. Então é muito comum em algumas organizações, quando aquele aluno tem a oportunidade de um estágio, ele, após essa prática profissional para a integralização do curso dele, ele ser efetivado, ser contratado, não é. Então a gente procura, na medida do possível, sempre estar próximo, né, e fazer essa interlocução, com o mercado dessas respectivas áreas, que diz respeito ao CCH. Então, e muitos professores acabam tendo interlocuções com essas áreas, isso aí também auxilia muito. Hoje, para dar um exemplo de um dos cursos que nós temos, com grau de empregabilidade muito alta, é ciências contábeis. Então, boa parte dos estudantes de contábeis, antes mesmo da integralização, do término do curso, eles já estão mais ou menos já, encaminhados, a gente tem pouca evasão nesse curso e temos uma boa inserção no mercado de trabalho desse curso. O caso do direito é um outro curso também muito específico dentro do CCH, que é um curso, além,
de advogar, né, de passar no exame da ordem e exercer a profissão enquanto profissional liberal, você tem uma parte considerável de estudantes muito interessados na carreira jurídica ou no serviço público, né, que dá muitas chances e oportunidades de concurso. Então, alguns seguem na carreira jurídica, como promotoria, né, magistrado ou concurso, né, para delegado, e outros vão fazer parte, integrar quadros aí da administração pública federal e estadual, principalmente. Professor, hoje, quais que são os maiores desafios do centro na promoção da qualidade do ensino e a pesquisa? Então, esse, Rodrigo, é um desafio que é para toda universidade, mas principalmente, para o CCH, que é você acompanhar de fato o que se tem de demanda, né, para o que é real, ou seja, para a própria realidade do mercado. Então, um desafio grande para nós, e até porque existe um gap, uma distância de quem de fato lida com o processo de ensino, que é a questão tecnológica. Então, inteligência artificial e tecnologia hoje está presente em qualquer área de formação. E para nós, que somos dedicação, né, os professores de dedicação exclusiva, e que tem ali já um certo tempo, né, de docência, de experiência no magistério superior, esse é um dos principais desafios. É a questão mesmo dessa atualização realmente tecnológica e de estar acompanhando, talvez em tempo real, essas demandas. E hoje, principalmente, com o que está em alta, que é a própria inteligência artificial. Então, esse é um desafio grande, tanto que a universidade entende isso como uma área estratégica, em que você já começa a se trabalhar e ter docentes para atuação específica com inteligência artificial, que e se aplica em qualquer área, não é só das exatas, tecnológicas, mas em qualquer área, inclusive da humanas. Hoje o centro ele desenvolve alguma atividade acadêmica ou cultural aqui na comunidade? Então a gente tem diversos projetos, né, que faz essa ponte ou essa interlocução, porque primeiro que a própria matriz curricular, de um tempo ainda recente, nós tivemos uma determinação do governo que era a curricularização da extensão. Então, dentro dessa matriz, a gente precisa dedicar uma carga horária considerável para a extensão. Consequentemente, isso fez com que os nossos cursos se aproximassem um pouco mais da proximidade já que se tinha com a comunidade local onde a universidade está inserida, que é a cidade de Viçosa. Então você tem diversas ações, projetos, em que você faz essa interlocução e esse papel social, né, isso ocorre em diversas áreas. E aí, dentro da parte cultural, que talvez é uma dimensão que acaba se remetendo muito ao CCH, porque a gente é da área de humanas, e ali a gente tem o curso e até porque dentro da própria identificação e da nomenclatura do CCH é um Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, então a gente tem, além do curso de dança, a gente tem, por exemplo, um projeto que é fantástico no departamento de letras, ele nasceu no departamento de letras, mas ele extrapolou letras, extrapolou o próprio CCH, que é um coral, chamado Voa Lá. Qual que é a diferença desse coral com os demais corais? É que ele é um coral que procura propagar, a questão do canto e da música com, canções em diversas línguas estrangeiras. E aí você tem a participação, ela é aberta à própria comunidade, então, não são só estudantes ou técnicos ou docentes que queiram participar, mas ela é aberta, quando se faz as seletivas para que a própria comunidade local possa realmente se integrar nesse grupo. Pegando o gancho, eh, como que os estudantes eles podem, assim, se envolver em atividades extracurriculares? Bom, alguns cursos, não poderia dizer com exatidão seria a totalidade deles, existe uma disciplina que ela é muito ao final do curso, chamada de atividades extracurriculares, né, complementares. Então, essa é uma componente curricular nessa matriz que possibilita e acredita o estudante, né, ele vai receber, em alguns casos, 4 créditos, envolvimento de livre escolha em diversas áreas, ou mais focado em algumas práticas extensionistas, ou de pesquisa, ou de atividades esportivas.
culturais, né, artísticas, e ele vai contabilizando isso tudo durante a graduação para que ao final se faça essa contabilização e integralize essa disciplina. Então, os estudantes, claro que alguns mais engajados, acaba tendo uma interlocução maior até com a própria comunidade de Viçosa, por exemplo, né, para muito além de ser a cidade que hospedou, que hospeda, né, o campus sede da universidade, e que vai muito além dessa função dele, às vezes apenas de moradia e de serviços diversos, alimentação e tudo mais, onde ele procura ter esse tipo de interlocução, com a comunidade, né. Esse engajamento, às vezes, ele é muito pessoal, vai depender muito, de fato, do perfil do estudante, para fazer esse tipo de engajamento e envolvimento numa dimensão, num aspecto mais social. Então, isso ocorre, por exemplo, com os estudantes do serviço social, de ter algum tipo de contribuição, principalmente nos conselhos tutelares, de dar esse suporte. Então, não só em Viçosa, mas na própria região, a gente tem uma professora do direito, professora Luciane Colli, que tem um projeto de extensão que é tutelando, né, os conselhos, que é justamente dar esse suporte, esse apoio jurídico, cidade de pequeno porte, daqui próximo, Coimbra, Paula Cândido, Ervalha, São Geraldo, etc, para, né, aproximar dessa realidade, social. Então, consequentemente, isso faz com que, quando o professor estabelece e abre essa porta, o estudante, né, se utiliza desse canal já aberto para fazer esse tipo de interlocução. Então, ele mantém esse contato, né, em algum grau com a própria comunidade local. Professor, e quanto aos programas de intercâmbio? O centro, ele tem algum programa? Se tem, quais que são as parcerias que existem? Então, vamos lá. De maneira geral, a UFV ela é bem posicionada internacionalmente falando, né. Por que que isso ocorre? Bom, primeiro que está no DNA dela que a Universidade Federal de Viçosa já nasceu internacional, então isso facilita muito. Então quando você tem uma parcela do seu, né, do corpo docente, que já tem essas interlocuções internacionais, facilita, algumas dessas inserções e que vai refletir em oportunidade para os estudantes. No caso do CCH, a gente tem alguns convênios que são específicos, então a gente tem uma diretoria dentro da universidade, que é a Diretoria de Relações Internacionais, vinculada à reitoria, em que ela faz a institucionalização dessas ações de internacionalização. Então, a gente está falando aqui quase 1.300 professores, quase, né, mais de 15.000 estudantes. E a diretoria ela tem de relações internacionais, DRI, ela tem um edital anual, né, que é o edital unificado. Então isso possibilita que os estudantes tenham oportunidades em outras instituições estrangeiras, principalmente da Europa, em que ele tem isenção dessas taxas, principalmente de matrícula e tal. Então, já é um facilitador para que esse estudante possa ter algum tipo de mobilidade acadêmica internacional. No passado, nós tínhamos alguns programas mais específicos dentro da área de humanas, principalmente parcerias entre a CAPES-FIPS, né, a CAPES como uma agência de fomento de aperfeiçoamento de pessoal docente no Brasil e a FIPS, que é a sua congênere nos Estados Unidos. Então a gente tinha alguns mais específicos. Mas hoje a questão da internacionalização e as oportunidades, elas estão, disponibilizadas na universidade de maneira mais ampla, aberta e que possibilita estudantes de diversas áreas, inclusive da área de humanas. Num passado também mais um pouco distante, quando eu era, professor substituto, eu trouxe, para a Universidade Federal uma ONG, que era a IAEST, que é uma associação internacional de experiência técnica, né, internacional, e coordenei durante 6 anos. Então, hoje ela está vinculada à DRI, que ela possibilita que o estudante faça estágio na sua área de formação. Então, se ele é da área de contábil, se ele é da área de administração, se ele é da área, né, de comunicação social, ele há um planejamento de mais ou menos 1 ano para que a gente possa planejar para que no ano seguinte ele possa ter essa oportunidade, são estágios, todos eles remunerados, no exterior. Então a gente tem a possibilidade tanto das experiências internacionais acadêmicas, que é da mobilidade acadêmica internacional, que principalmente esse do edital unificado da DRI,
Nós temos também possibilidade de experiências profissionais, naquela área de formação daquele estudante, ou seja, então são práticas profissionais, são estágios, então a IAEST é a grande possibilidade para que o aluno possa ter essa experiência, e temos também, dentro do próprio IAEST, além da possibilidade de prática profissional, também tem a prática científica. Então, o que o IAEST não permite é que o estudante tenha uma experiência acadêmica, ou seja, que vá cursar disciplina, fazer disciplina, não. Ele vai para a prática profissional ou científica através de institutos de pesquisa. Então, eh, quando o estudante tem esse interesse, ele se manifesta de maneira espontânea e nos procura, a gente procura orientar para que ele possa ter essa oportunidade. Só que a experiência internacional, ela não acontece de uma hora para outra, então exige um planejamento. A gente geralmente recomenda que o estudante faça isso pelo menos a partir do quarto período, por quê? Porque, ter uma experiência talvez nos 2 primeiros anos, não seria tão enriquecedora se ele tivesse já no sexto, sétimo período e quinto, por quê? A ideia é que nessa experiência você possa agregar muito mais. Então você já tem uma trajetória um pouco maior no curso de formação, então a atuação ou profissional ou científica vai te possibilitar, né, muito mais experiência e riquezas do que quando você está no início do curso. Ô professor, hoje em dia o mercado de trabalho, eh, está muito difícil, está muito mais exigentes. Como que o centro ele vem se ele vem se posicionando para que seus cursos sempre estejam atualizados? Tá, essa é uma questão importante, vamos lá, e tem uma outra particularidade, que é do CCH, majoritariamente, em relação aos outros centros, que é o nosso grande número de cursos de licenciatura. Então, o centro ele se posiciona, sempre na medida de cada vez mais potencializar e dar importância às licenciaturas, porque é um ciclo. São esses futuros egressos licenciados é que vão, amanhã, entrar em sala de aula e contribuir, dar continuidade para o processo formativo, desde quem está lá na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Esse é um ponto. O governo agora até está com uma proposta do pé de meia para as licenciaturas, para aqueles estudantes que, né, ao fazer opção pela licenciatura, tendo, se eu não me engano, uma nota no Enem acima de 630, ele ter essa bolsa, né, ele ter essa reserva, essa poupança enquanto estudante, né, de uma determinada licenciatura. Então, para nós do CCH, é muito caro para a gente a questão da formação mesmo docente. Então, as licenciaturas, entre os nossos 15 cursos, a licenciatura aí representa um quantitativo muito grande, próximo quase da metade, né, do nosso processo de formação dos nossos cursos. Então, há essa preocupação dessa valorização constante. Então, isso é feito através aí de diversas articulações, né. Esse é um ponto. E o outro, como eu já falei num outro momento aqui, que é a questão da própria atualização curricular. Então os cursos têm essa preocupação de fazer essa atualização constante, para que de fato se mantenha esse grau realmente de empregabilidade e que de fato esse futuro profissional egresso, ele possa atender às expectativas, né, do que se espera dele, em termos, né, de expectativas da própria sociedade ou, dependendo do setor, né, do mercado, e que possa de fato ser reconhecido, e compensado à altura para aquele trabalho que ele realiza. Então essa é uma preocupação constante, porque senão o curso caduca. Ele às vezes eu brinco muito, né, porque o meu processo de formação ocorreu na UFV há quase 30 anos, e quando eu encontro às vezes algum colega eu falo assim: "Ah, aquele curso não, ele não existe mais. Ah, ele fechou?" Não. Na verdade, se você pega um intervalo de 30 anos, se o curso não atualizar aí pelo menos umas 5, 6 vezes, ele tende a caducar. Ele já não vai atender mais a própria demanda e a própria realidade, em determinada atuação profissional. Então por isso dessa constante, né, atualização e também esse trabalho de, né, de se discutir e problematizar a questão da própria valorização, não só das licenciaturas, obviamente, para os futuros professores, mas a valorização nas outras áreas. Então é feito esse trabalho, né, esse tipo de,
de interlocução, né, externa à universidade para buscar essa valorização. Pessoal, para você que está acompanhando a gente aí, está gostando desse nosso podcast e ainda não se inscreveu, se inscreve aí, dá essa força pra gente. Para você também que não está gostando, se inscreva também. Não deixe de apertar o sininho para receber as notificações das novidades aqui do nosso canal. Deixa o seu like aí, vai lá na nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e segue a gente lá também. Professor, o Centro de Humanas hoje ele oferece programas de pós-graduação? Se oferece, quais Sim, são? sim, sim, sim. Então, nós temos 12 departamentos, 9 desses departamentos têm cursos já, criados, né, em consolidação na área de pós-graduação, tanto mestrado, né, como doutorado. Então, assim, historicamente, até pela própria origem, lá ainda na década de 50, 1952, com a criação da economia doméstica, né, da antiga, Escola Superior de Ciências Domésticas, esse era o nome, nós, eh, tivemos esse primeiro curso vinculado ao CCH como pioneiro na pós-graduação. Então nós temos o mestrado, né, e o doutorado, que hoje passou por uma questão de reidentificação e hoje é um mestrado, né, e doutorado em política social. Nós temos na administração, o mestrado e o doutorado, que é o foco, né, administração pública, e temos também um mestrado e o doutorado agora em Manaus. Então, no estado do Amazonas, a gente tem a presença do departamento de administração através de um Minter e Dinter para a Universidade do Estado do Amazonas. Então, além de você ter a formação aqui em loco, nós temos a formação desses, profissionais, né, da área de educação da Universidade do Estado do Amazonas. Temos o mestrado em economia, temos em letras e agora, né, finalzinho do ano passado tivemos autorização para o doutorado em letras, que aí tem estudos linguísticos e estudos literários, o mestrado em direito, o mestrado em geografia, também agora o mestrado na comunicação, que é comunicação em regionalidades, e temos na história, que é um mestrado profissional, né, que trabalha a parte de patrimônio, de memória, a parte de paisagens. Então é um mestrado que tem contribuição também dos professores também da geografia. E temos o mestrado profissional em administração pública, que é o Profiap, que é esse que eu falei em rede, né, que são 40 federais que participam. Então esses são os programas que nós temos de pós-graduação dentro do CCH. Então são 3 doutorados, né, política social, administração e letras, e temos então do mestrado nós temos da educação, da economia, da própria administração, a política social, comunicação, letras, direito, história e geografia, são 9. E 10, complementa com 10, porque o Profiap ele acaba sendo multicamp, né, ele é sediado em Rio Paranaíba, mas nós temos uma base tanto em Florestal como em Viçosa. Em Viçosa nós temos participação dos professores do secretariado executivo, do departamento de letras, professores da contábeis e administração e também da economia. Então nós temos atuação interna dentro do centro, de 10 programas. Mas nós temos docentes do CCH, Rodrigo, que participam em programas, inclusive nós temos a coordenadora do mestrado e doutorado em arquitetura, que é uma professora, Rosana, que é da dança. Então, a universidade ela te possibilita essa riqueza, né, nessas interlocuções. Então, eu tenho professores da geografia que atuam, por exemplo, na pós da arquitetura, professores das ciências sociais, que atuam na educação, das ciências sociais que atuam na economia rural e por aí vai. Hoje, professor, quais são as perspectivas futuras para o centro em termos de crescimento e desenvolvimento acadêmico? Olha, como eu disse, hoje nós estamos ali delimitado em 15 cursos de graduação, são 12 unidades, é o centro com o maior número de departamentos, temos 12 departamentos, né, os outros centros, 10 departamentos, 7 departamentos, o nosso com 12 departamentos e 15 cursos de graduação e 10 stricto sensu de mestrado e 3 de doutorado. Bom, se a gente faz um paralelo, e quando a gente está falando, Rodrigo, em crescimento, né, expansão, diversificação,
a gente sempre vai tomar como base os nossos pares, os correlatos, então são os outros centros. Então hoje o que que nós temos de potencialidade, de possibilidades realmente de crescimento, de expansão, é verticalização. Então essa é uma bandeira que eu defendi já há quase há 8 anos, porque, como eu já pontuei aqui, aquele curso de graduação, aquele departamento que ele é verticalizado, que ele tem um mestrado e doutorado, isso vai refletir na qualidade que já existe, mas potencializá-la muito mais quando você tem um stricto sensu, que isso reflete na ponta nos cursos de graduação. Então o que que nós temos hoje como desafio? Oportunidade, e perspectiva, verticalizar os nossos 12 departamentos. Então é fazer com aquele departamento que não tenha o stricto sensu inicial, que é o mestrado, que é o caso da educação infantil, da dança e das ciências sociais, que passam a ofertar o mestrado. E os que já têm mestrado, que passam a ofertar o doutorado. Então, dos 9, nós já temos 3 ofertando o doutorado, então nós temos ainda muito aí o que crescer, né. Então só 1/3 dos que já ofertam o stricto sensu é que já estão inseridos, no último nível, né, dessa formação stricto sensu de pós-graduação, né, que é administração, serviço social e letras. Então é isso que nós temos de potencialidade para crescer na pós-graduação. Então isso não impacta diretamente a formação do nosso corpo docente, que são 220. Então nós temos em média 225, né, 220 na graduação, que é de uma série superior, eu tenho 5 professores EBTTs, que é uma outra carreira, é o único centro, essa informação ela é importante, porque é o único centro dos 4 que tem professores da carreira EBTT, que é do ensino básico, técnico e tecnológico. Onde atuam esses 5 docentes? No Laboratório de Desenvolvimento Humano, que é vinculado ao curso de Educação Infantil, por sua vez vinculado ao Departamento de Educação Infantil. O curso de Educação Infantil, Rodrigo, é o único curso do Brasil, é em Viçosa, na Federal de Viçosa. Não existe outro curso no Brasil. Não sabia Não disso. existe. Então e lá nós temos 2 laboratórios, Laboratório de Desenvolvimento Infantil, que é do primeiro ciclo, né, de 0 até, nós temos 0 até mais ou menos 2 anos, e aí você tem de 3 a 5 anos no Laboratório de Desenvolvimento Humano, que são considerados estudantes da Universidade Federal de Viçosa. Então a Federal de Viçosa ela está inserida desde a educação infantil, no berçário, com crianças ali de poucos meses, até o pós-doutorado. Então nós temos, eh, só não temos o ensino fundamental, mas temos o ensino médio através do Coluno, que é o colégio de aplicação, né. Porque a FROFS tem o ensino médio, tem o fundamental, mas ele é vinculado ao estado, não à Universidade Federal de Viçosa. E nós temos a graduação. Então a gente tem uma particularidade no CCH, que é esse curso de educação infantil, que é o único do país. O de secretariado executivo trilingüe, com essa extensão, também é o único do Brasil, nas federais, com essa nomenclatura, porque as outras 8 federais ofertam curso, mas na modalidade bacharelado secretariado executivo, ou secretariado executivo bilíngue, ou tecnólogo em secretariado. Então a Viçosa é a única que tem, essa extensão na formação, né. Aí você pergunta: "Mas por que que a universidade tem esses cursos, assim, tão específicos?" Porque a universidade Ia tem te autonomia. fazer essa pergunta. Porque ela tem autonomia. Diferente, às vezes, de um centro universitário ou de uma faculdade, que carece da autorização do MEC, com exceção dos cursos da área de saúde, que é medicina, fisioterapia, farmácia, psicologia, se eu não me engano, e que carece da autorização do MEC, a universidade tem autonomia para criar cursos, tá. Então por isso que a gente tem, como aconteceu com laticínios, com cooperativismo, com bioquímica, né, no formato que se tem, único do país, foi o primeiro curso de economia doméstica do Brasil, né, de laticínios, de cooperativismo. O de secretariado executivo trilingüe é o único com essa configuração, é o menor do Brasil, então isso acaba sendo um privilégio para nós, porque é uma turma menor, consequentemente se trabalha, né, outros aspectos de prática com mais, potencialidade. Educação infantil, né, como eu disse, é o único. Hã, dança agora, que se eu não estou enganado, que eu acho que criou na UFMG, então também dança acabava tendo esse protagonismo, né, nacional junto com Campinas e Salvador. Então essas são as especificidades. Aí o que que a gente pretende para o CCH, né. Hoje existe uma comissão, que foi uma demanda até apresentada pela própria administração superior, é uma demanda
de uma construção de uma proposta, né, e aí vai depender muito dessa janela de oportunidade, que é a criação do curso de psicologia, dentro do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Ô, professor, uma curiosidade aqui. O centro, ele tem algum projeto de extensão que impacta diretamente a sociedade, mas fora do ambiente acadêmico? Sim, o que é justamente a dimensão, da extensão, a parte extensionista, que vai fazer essa interlocução mais próxima, né, com a cidade. Eu vou te dar um exemplo. O próprio Laboratório de Desenvolvimento Infantil, e Humano, 70% das crianças atendidas, principalmente no laboratório infantil, tem vínculo com a cidade, eles não têm um vínculo direto com a universidade. Então a universidade acaba ali, por né, uma decisão discricionária da universidade, dar esse suporte, esse apoio na formação, inicial dessas crianças. E aí tem os projetos que eles ocorrem, como eu disse, pontualmente em algumas regiões da cidade, eh, tanto ligado mais à parte mesmo da licenciatura, dos diversos cursos que faz esse tipo de, né, que leva, esse tipo de ação até a cidade, mas é óbvio que tem alguns cursos que têm uma maior inserção. No caso do direito, por exemplo, a gente tem um laboratório de práticas jurídicas que fica na Vila Janete, em que atende a população de Viçosa, tá. Muita gente às vezes não sabe disso, então nós temos professores que Fica dão na vila ali aonde? na Vila Janete, na Qual que é o número da eu casa? não me vou precisar agora o número da casa, mas Sim. chama LPJ, Laboratório de Práticas Jurídicas. Então, é uma ação em que o Departamento de Direito estabelece esse vínculo, né, com a própria comunidade local. Então, o serviço social também tem essa inserção, existe a chamada Casa da Mulher, né, que é um projeto ligado à economia doméstica, hoje serviço social, em que vai trabalhar essa questão da preocupação, né, da violência contra a mulher. A gente tem também no departamento de letras, e às vezes isso gera um pouco, né, de confusão no entendimento. A gente tem, por exemplo, no departamento de letras, cursos de extensão de línguas. A gente tem lá o italiano, o francês, o espanhol, Libras, português para estrangeiro, obviamente para atender a comunidade mais interna de estrangeiros, e o inglês. Então, você tem ali, cursos de línguas a um preço acessível para toda a comunidade, não só acadêmica, mas até a comunidade local. As pessoas podem recorrer, né, a esses cursos. Ah, o curso de educação do campo também tem uma boa interlocução, né, principalmente nas áreas, comunidades rurais, através de cursos de homeopatia ou de outras tecnologias sociais, que esses professores, né, mantêm e estabelecem essas interlocuções através desses projetos de extensão. Então, assim, todo o departamento tem, de alguma forma, a própria economia, que é quem organiza o IPC, que está completando aí 40 anos, que é o Índice de Preço ao Consumidor de Viçosa, é feito pelo Departamento de Economia. Então são ações que não só revertem, mas que mantêm um tipo de serviço, né, de produto, que tem uma função social, estratégica e importante para o município de Viçosa, né. Então, se a gente recorre a cada um dos departamentos, eles terão ali atividades diversas em que mantém essas interlocuções com a própria comunidade local. Falando um pouquinho sobre estágios, o centro ele tem alguma parceria? Então, eu, coincidentemente, além de estar na diretoria, eu coordeno estágio há mais de 20 anos, que é o estágio supervisionado. O que que é o estágio, né, supervisionado? O estágio é justamente a parte prática que consolida a formação a partir da prática da formação teórica que os estudantes tiveram nesses diversos cursos, principalmente no bacharelado. Porque a licenciatura vai ter como prática e como, tanto o coluna como as escolas da cidade, né. Nos bacharelados, você tem a possibilidade dos estágios em diversos espaços da cidade, e isso fica muito a cargo, Rodrigo, do próprio coordenador de estágio. A gente tem dentro da universidade o SEST, que é o Serviço de Estágio, que é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que institucionaliza e cuida de toda a parte regimental para o registro desses estágios. Então eu tenho o estágio interno na própria universidade, eu tenho o estágio externo, que é na própria comunidade, tanto pode ser em Viçosa como em outra cidade, independente do setor, do segmento, da organização. E eu tenho
A coordenação de curso, que é conduzida por um docente, que faz esse papel de coordenar a disciplina dessa prática profissional. E em cada local onde ocorre o estágio, você tem uma supervisão de um profissional com formação naquela área ou uma área correlata para poder validar essa prática. Então, essas interlocuções, elas são muito pontuais. Por exemplo, eu especificamente coordeno do secretariado executivo, como é o segundo menor curso da UFV, a gente tem convênio com poucas organizações. Por quê? Porque quando você estabelece um convênio com uma organização, nós estamos nos comprometendo de encaminhar determinado número de estudantes, assim como a organização se compromete em recebê-los. Então, se você expande muito esses convênios, chega uma hora que você, no caso do secretariado executivo, né, você não tem estudante para encaminhar. Então, eu sempre falo que o estágio é obrigatório, onde fazer é opção. Então, eu deixo muito a critério do estudante onde de fato ele quer desenvolver a prática profissional dele, e se ele quer fazer fora de Viçosa, que a demanda aqui é muito grande, mas quando ele quer fazer fora de Viçosa, nós temos aí um planejamento de mais ou menos 6 meses para viabilizar. Porque aí é mais fácil eu, enquanto coordenador do estágio, institucionalmente contactar aquela empresa em Patinga, Juiz de Fora, Catalão, Goiânia, do que o próprio estudante. Então é assim mais ou menos que funciona dentro da minha realidade, né? Mas a gente está falando aqui de dezenas e dezenas de cursos, então cada curso tem ali uma especificidade para poder fazer essa inserção do nosso estudante dentro do estágio. Eu utilizo muito de uma estratégia que é interessante, quando você me perguntou sobre os egressos, estão bem posicionados. Os próprios egressos do curso é a porta de entrada, é a ponte que eu faço em determinadas organizações para viabilizar o estágio. Então, por exemplo, o estudante quer, eu queria fazer um estágio em Ribeirão Preto. Aí eu tento mapear na medida do possível, se caso eu tenha algum egresso lá, ele é quem vai fazer essa ponte. Professor, para finalizar, que conselho que o professor daria para os futuros estudantes que queiram ingressar nos cursos oferecidos pelo Centro de Humanas? Bom, primeiro, viver de fato o universo que nós temos dentro da universidade, né? Então, fazendo até meio que um pleonasmo, né? A universidade é um universo. Há uma diversidade muito grande. Eu aconselharia a qualquer estudante que está ingressando em qualquer um dos nossos cursos ir muito além da sala de aula. Viver, vivenciar mesmo, experimentar a universidade na sua totalidade. Por quê? Primeiro que é um tempo muito bem já delimitado, de 4, 5 anos, e é um espaço que tem uma riqueza muito grande para que eles possam envolver em várias outras atividades e ações que vai muito além da matriz curricular, né, daquilo que eu falei que é o feijão com arroz. Então, a universidade talvez é um dos poucos ambientes dentro da nossa sociedade que você tem uma possibilidade de uma diversidade tremenda, enorme, uma riqueza muito grande, né, dado a a esse grupo muito grande e muito heterogêneo ali dentro, né. Porque quando você está numa cidade ou participa de determinado grupo, às vezes há uma certa homogeneidade. A universidade não, a universidade tem estudantes de todos os cantos, de todas as regiões, cidades, a gente todos os credos, né, crenças, ela é muito diversa, e isso é interessante, Rodrigo, porque isso também faz parte do processo de formação, né, de qualquer profissional e também enquanto cidadão. Porque há essa preocupação. A universidade, além de ter como foco a formação numa determinada área profissional, ela quer formar ali cidadãos conscientes, críticos da própria realidade. Então, ali é uma oportunidade para que ela vivencie todas essas diferenças e todas essas oportunidades que vão enriquecer e consolidar a formação, mas desenvolver mais apatia, né? Ser mais simpático mesmo, ter empatia, né, com o próximo, com o diferente, desenvolver muito mais a flexibilidade, aceitar muito mais as diferenças. Então, o próprio desenho e constituição da universidade te possibilita vivenciar, talvez ali entre 4 e 5 anos, uma diversidade única que você talvez não vai encontrar em outros ambientes e outros espaços aí pelo resto da sua vida. Então, eh, a dica, né, e a recomendação que eu deixo é essa: vá muito além das 4 pilastras, né, quem é de fora procure ter contato e relação com a própria comunidade local, e também vá além da sala de aula, né. Procurar vivenciar o dia a dia da universidade em todas as a universidade ela é impressionante, ela funciona de domingo a domingo, né, sempre vai ter algum tipo de atividade, algum tipo de ação que
de acordo com o perfil, do próprio interesse, né, desse futuro ingressante do curso, vá, de fato, identificar. Muitas pessoas acabam se encontrando ali por uma questão mesmo de identidade, né, há uma identificação com determinadas atividades, determinadas, ações, e que de fato, às vezes, faz parte desse processo de formação e que vai deixar essa marca aí para o resto da vida. É isto. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Eh, Quero deixar aqui registrado a minha admiração, admiração pela pessoa que é o professor, pelo conhecimento que o professor tem. Pro Você falando para mim é uma verdadeira aula, você dá uma aula pra gente. E será que vai ter um quarto podcast ou não? Com certeza. Assunto é o que não falta para a gente falar, estou à disposição, né, fico de fato, né, agradecido, né, pela oportunidade, acho que é importante, quanto mais disseminar mesmo, né, divulgar, as informações, eu acredito que melhor, cumpre com uma função para muito além do que é estratégico, às vezes não é que é econômico, mas social. Acho que a informação tem esse caráter, né, ela tem uma função que ela transforma. Então a comunicação, ela transforma, então acho que isso é importante. E de democratizar, né, esse acesso, acho que vocês estão de parabéns aí, cumpre com esse papel e estou à disposição. Assunto é o que não falta, temas são os mais diversos e a gente, se for algo relacionado, né, direto ou indiretamente com a UFV, estou aí à disposição para as próximas oportunidades. Obrigado. Pessoal, merecemos aí, né, não merecemos? Aquela curtidinha, aquele like, se inscreve aí no nosso canal, tá? Até o próximo episódio.